Bom de ver escalador que é tudo magrinho, né, cara? Desligado. Tudo daquele jeito, né? É. E aí, bom? Consegui fazer assim? Tá, beleza? E aí, tá bom? Tudo bem? Aí, esse é escalador. Vamos passar no festival de conseguir converter ela. É, legal, pô, legal. Convertendo tanto que ela falou que vai produzir escaladores. Aí ela está junto com o nosso presidente da associação e já estão esperando um escalador novo. Produzir um escalador desse jeito. Já é filho do festival. Esse podemos falar. É filho do festival do ano passado. Já deu frutos. Já deu frutos do festival, né? Legal. Verdade. Pô, galera, uma satisfação mesmo estar aí com vocês de novo, né? Aqui a gente, graças a Deus, hoje, a grande maioria aqui tem uma vasta experiência com escalada, né? Aqui nesse momento, né? Mas assim, o festival em si, ele foi um sucesso, né? Ano passado a gente teve 50 inscritos, esse ano temos 52 aí inscritos. Que a gente abriu também inscrição para as crianças esse ano. Então, a gente vai ter atividade com elas, então vai ter uma presença de umas 10 crianças aí no sábado à tarde para a gente fazer lá no setor família, no setor mais ambientado aí para a gente fazer, fora do parque aqui, mas ao mesmo tempo tá dentro do festival, né? Então é isso. Mas qual que é a intenção em si hoje, né? De uma maneira geral hoje essa abertura. Primeiro, dar aqui um pouquinho de espaço para o Fernando aqui falar um pouquinho para a gente aqui sobre o parque, sobre essa parceria também, né, do festival, mas também a gente conversar sobre as questões mais técnicas, né? Então isso é interessante, hoje está bastante escaladores com mais experiência aqui, que a gente vai trocar uma ideia sobre essas questões, sobre abertura de vias, sobre escalada em arenito, como que é isso, como tem sido isso, qual é a experiência que vem se acarretando aqui. Graças a Deus a gente tem o Edu aqui, que é um conquistador antigo, né, de arenito aqui, já está há muitos anos, aí mais de 10 anos conquistando em arenito, né? Então ele também ano passado fez uma palestra legal sobre abertura de vias em arenito, mas a gente quer hoje trazer coisas mais práticas, né? Mas para a abertura hoje em si, a gente só quer, assim, a presença em si, não vamos tomar muito tempo do Fernando, que o Fernando tem 1 milhão de atividades aí junto, mas a gente quer conversar um pouquinho sobre essa parte, como que está sendo esse trabalho do parque, né, para essa nova atividade, como que está sendo essa expectativa, o que a associação, aqui a gente tem presidente, vice-presidente, tem tesoureiro, secretário, tá todo mundo aqui presente da associação. Então, o que a associação pode colaborar, né, com a unidade de conservação, o que a gente pode fazer para a gente poder estar presente e de alguma maneira poder agilizar também, né, essa nossa estada aqui de uma maneira regular, né, de uma maneira como guardiões também da montanha, como é todo escalador, né? O escalador é um turista frequente, né? Então ele é aquele que ajuda a cuidar, porque ele está voltando ali, ele quer aquele ambiente limpo, preservado, quer aquele ambiente da maneira que a gente encontrou, né? O nosso máximo impacto aí é o magnésio e as chapas que a gente deixa na parede. E isso a gente já tem conversa sobre como fazer para minimizar isso também, tá? Mas essas questões mais técnicas da escalada em arenito a gente fala depois com vocês. Só falando um pouquinho aqui sobre a programação, amanhã a gente conta também com uma palestra muito interessante de APH, né, atendimento pré-hospitalar. Essa a gente deixou disponível mesmo assim. A gente sabe que é sexta-feira, um dia de trabalho para muita gente aqui que tem comércio, que tem algum tipo de vínculo que empregatício, mas a gente quer deixar bastante livre para a galera do parque aqui, para os colaboradores, né, essa palestra, principalmente para os brigadistas, né, que estão no front aí de uma ação. Foi bem legal essa palestra, né? Foi bem legal essa palestra. Esse ano a gente pediu para ele fazer 2 horas, que a gente quer 1 hora de prática. Então ele vem com mais um auxiliar para auxiliar a prática para a galera. Então algumas coisas sobre atendimento pré-hospitalar, né? O Marcos Tolese aí é da Polícia Militar, ele é perito nessa área de atendimento pré-hospitalar. Então ele vai estar trazendo essas informações e a gente quer compartilhar isso para que a gente também traga algo de benefício para o parque assim, né, nessa instrução. O Festival de Escalada do Mato Grosso, ele tem 3 etapas, né? A primeira foi em Poconé, a abertura de temporada que a gente teve aí em maio. Essa aqui da Chapada, que a gente vem conversando aí com o Edu, vem trocando a maior ideia aí sobre justamente
ele ser educativo, ele ser uma expansão, mas com consolidação de bases seguras, bases legais, que a gente pode aqui, com uma base interessante, por isso que eu falo uma reunião mais técnica, mas uma base aqui com informações técnicas, na hora de um setor, vai poder estar ali contribuindo com aqueles que estão lá, são novatos, que estão chegando para escalar. Então, é interessante a gente estar participando dessas oficinas de alguma maneira para poder aumentar o nosso conhecimento e poder repassar para aqueles que estão chegando na escalada, né? Para que realmente a gente consiga conservar a imagem da escalada segura de uma forma legal, instrutiva, e que as pessoas tenham noção. A escalada não é um esporte de aventura, assim, propriamente dito, é considerado um esporte de risco calculado. Então, quanto mais conhecimento você tem sobre o risco que você está se predispondo, mais você pode evitar qualquer tipo de situação. Então, o intuito da escalada, do festival aqui de Chapada é muito, muito, muito forte mesmo, essa parte educativa. E a gente agradece muito o parque porque nos dá uma infraestrutura, nos dá isso aqui, porque é muito difícil nos setores. Às vezes a gente vai num setor de escalada, por exemplo em Poconé, é muito mais festivo, ou mesmo lá em Bom Jardim, como não tem um ambiente assim de sala de aula, as pessoas para concentrar numa conversação mais séria é mais difícil. Essa estrutura aqui que o parque disponibilizou ano passado, fez, abriu caminhos aí, trabalhou com questões aí de RH difícil, né? Pouca gente, muita demanda e pouco recurso humano aí. Eles estão trabalhando para poder auxiliar e sempre abrindo as portas para a gente poder estar trazendo aqui um pouco mais da escalada para todo mundo, né? Só agradeço a associação, a todos os apoios que trouxeram aí para a gente. Hoje a gente vai ter sorteio de alguns brindes aqui para a galera presente e tudo mais. E agradecer também a cada um aqui que faz a escalada, que já fez muito pela escalada do Mato Grosso e continua fazendo. A gente espera estar junto aí, colaborando e aprendendo junto com cada um aqui que tem para trazer, tá bom? Vou passar aí a palavra para o Fernando, ele é o chefe aqui da unidade, o Lucas, ele é o subchefe aqui agora, né, emergente aí, mas é o cara que mais esteve presente também nessa organização do festival, né? Desde os mapas, aí, confecção de mapas, confecção de coisas aí, e ao mesmo tempo estando em contato com o Fernando e vendo essa questão burocrática, reuniões internas com a galera de fora, para ver como que é, a gente está acompanhando isso aí. Realmente a galera está se movimentando, está se mobilizando para poder abrir espaço para a gente poder estar escalando aqui dentro também, tá bom? Gratidão a todos aí, gratidão aos presentes aí, bora pro que segue. Obrigado. O pessoal é formal, mas é em casa, né? Podemos conversar à vontade. Fica à vontade. Primeiro agradecer a vocês por estarem fazendo essa atividade aqui no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, né? Eu conheço a maioria, talvez, né? Meu nome é Fernando, eu sou servidor do Instituto Chico Mendes há muitos anos, há 20 anos já. Quer dizer, era do IBAMA e depois do Instituto Chico Mendes, mas frequento essa região do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães há muitos anos. E eu sempre conto essa história minha aqui, para vocês saberem como eu estou vinculado aqui ao parque. Não é só uma questão burocrática de quem veio para trabalhar e tal, né? Seria bom também de todo jeito, né? Mas é que eu tenho um vínculo com esse parque muito forte, né? Mas antes de falar isso, eu só queria já agradecer aos meus colegas, o Lucas especialmente, tá? O Lucas que já está com vocês, ele é escalador. Eu descobri que o Lucas era escalador quando ele veio aqui fazer uma fiscalização com a gente em 2018, foi 2018 ou 2019, né? Que eu perguntei para você ali se você era rapeleiro, eu fiz essa sacanagem. Aí falou, não, cara, eu sou escalador. Aí eu tomei o primeiro tonho, né? Mas o Lucas é sempre muito gentil, então ele nem vai lembrar disso, mas eu me lembro. Queimado esquece, né? Queimado esquece, né? Mas tá de boa, tá tranquilo. Ele veio ajudar a gente, aí conversa vai, conversa vem, descobrimos que o Lucas era escalador, falei, legal, aqui tem o São Jerônimo e tem outras possibilidades, né? Conversar com você para você nos ajudar. Porque nossa preocupação era ajudar as pessoas a subirem lá no São Jerônimo, aquela chaminézinha final lá, né? Aí, passou o tempo, nós tivemos a grata satisfação de receber o Lucas como servidor aqui, né? Ele saiu do Juruena, veio lotado aqui, e a gente falou, opa, que legal, agora temos um escalador aqui, né? E aí o Lucas, já nessa coisa de tentar entrar em contato com os escaladores, aí escalador se encontra, né? É igual Maranhense, hoje tem Maranhense, eles se encontram, o grupo monta a comunidade de Maranhense, tem uns colegas que são Maranhense músicos, né? Se encontram, e
escalador é igualzinho, né? Então foi muito bom ter o Lucas aí, porque para poder alavancar essa atividade aqui no parque, né? Também a Lia, depois a gente soube que a Lia também tem esse negócio por estar escalando, né, tal, então ela participou da outra vez, né? A Lia é nossa servidora também temporária, mas é nossa servidora, né? Trabalha na parte da visitação. E o Santana, que é um cara daqui da região, que a gente, nas primeiras conversas que a gente teve, falou assim, cara, vamos fazer uma contrapartida, a gente conversou aquele dia, vamos botar alguém para, né? E o Santana foi junto para aprender a escalar com vocês aí, e eu acho que eu fico muito grato por isso, porque o Santana é um funcionário nosso também temporário aqui da visitação, mas que é um cara daqui da região da Água Fria, do interior profundo da Chapada dos Guimarães, e quanto mais pessoas puderem participar, inclusive daqui, para compreender essa atividade que é tão importante para vocês e também para a valorização do parque, né? Dito isso, eu estou vinculado aqui ao parque há muitos anos. Eu sou um ex-paulista. Eu nasci em São Paulo por alguma casa da vida e vivi lá por alguma casa da vida até os 8 anos. E vim para cá. E morava em Cuiabá e tinha uma chácara na Salgadeira. Quando criou o parque em 89, a chácara do meu pai ficou metade dentro do Parque Nacional. Eu também estava de fora. Meu pai vendeu a chácara não por causa disso, por causa do Collor, que ferrou a vida de todo mundo, né? E ferrou a vida do meu pai também. E aí a gente perdeu a chácara e eu continuei vindo aqui. Escola, ensino médio, eu sou guia de turismo formado pela antiga escola técnica aqui do estado e nosso campo era aqui. Meu primeiro folder da minha vida foi sobre o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, né? A gente tinha uma agência modelo de turismo, a gente organizava os passeios para cá. E depois da faculdade, a mesma coisa, a minha lua de mel foi aqui no parque. Eu frequentava o parque aqui, vou contar uma historinha rápida, eu acampava no parque. Obviamente escondido, né? Mas ele é meio que proprietário da parada. Pô, você tinha uma parada ali antes de registrar e tal. Eu acampava aqui quando eu era do ensino médio, né? A gente aprendia a tocar violão, discutia política, a gente tinha um grupo de anarquismo e socialismo que a gente estudava Bakunin, Marx, a gente era no parque. No parque. Lógico. E o meu pai foi comandado pelo Lamarca no exército, né? Então eu tenho um autógrafo do Lamarca original lá em casa. Então, a gente era pira de ficar discutindo política, essas bobagens, tocando violão, né? Como sempre. Fui muitas vezes expulso pelo Ibama daqui, expulso mesmo, botado em cima da caminhonete, levado embora. Depois trabalhei com essas pessoas. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu sei que o parque não é só esse espaço burocrático de dar autorização, de deixar as pessoas entrar, de não poder fazer as coisas. É um lugar da gente ter prazer e viver e estar em contato com isso aqui. É claro que também não podemos negar que tem esse espaço burocrático, essa parte burocrática do plano de ação emergencial, do protocolo de segurança, da regrinha clara, porque é um espaço público e como espaço público a gente tem que fazer isso. Como gestor a gente é responsável por fazer isso, né? Mas isso não é só uma parte desse processo, não é o principal. O principal é fazer com que as pessoas venham, valorizem esse espaço. Então a vinda de vocês e o Lucas estando aqui, eu falo muito que isso só acontece por causa do Lucas também, tá? Foi muito bom para a gente poder trazer vocês para a luz, né, por assim dizer. Ninguém precisa fazer os setores, as vias escondidas junto com a gente, isso é muito legal. E não estou acusando ninguém também, tá? É que um dia nós achamos uma via. Caramba, que via que é essa aqui, né, Lucas? Eu falei, não, tem uma via lá embaixo. E foi muito legal, muito prazeroso. Eu estou falando isso sem nenhuma crítica, estou falando isso que é muito prazeroso, porque às vezes a burocracia impede a gente caminhar nessas coisas legais, né? Então o que a gente tem hoje agora é essa possibilidade de fazer cada vez mais a escalada aqui no Parque Nacional. Nós discutimos bastante, temos algumas restrições por causa do plano de manejo, né, que restringe acesso a algumas áreas, mas esse setor que está construído lá embaixo, né, é muito legal, é muito legal que ele está dentro do plano de manejo, é possível organizá-lo de maneira tranquila. Outros setores que a gente conversou, como a Mata Fria, que vocês vão discutir um pouquinho, que vocês estão com um ponte de pedra ali em Mata Fria, né, é uma região, é um sítio arqueológico histórico lá, né, já colonial, importantíssimo, é o limite do parque e a gente quer valorizar aquilo para que ninguém venha com essa história de simplesmente derrubar as coisas, fazer uma estrada, duplicar uma estrada, né? Então a nossa ideia é poder fazer isso, comunicar os valores do parque, os recursos que o parque tem, mas também oportunizar atividades, né, recreativas, esporte, religiosas, momento, né? Então isso é muito importante para a gente. Então é uma grata satisfação ter vocês hoje aqui no Festival de Escalada. Eu só peço desculpas por não poder responder antes para vocês, porque hoje em dia somos apenas eu e o Lucas como servidores efetivos aqui no parque. Para vocês terem uma ideia, em 2018 a gente tinha 12 servidores efetivos,
foi quando a gente começou a construir a concessão do Parque Nacional, né? E agora só apenas 2. Temos 5 lotados, um de licença, 2 de teletrabalho integral, que trabalham para outras unidades, não para a gente, e aqui mesmo na Hala somos eu e o Lucas apenas agora esses dias. Claro, todo o pessoal que apoia, né? Mas essa parte de análise, tudo somos eu e o Lucas. Então, às vezes, uma coisa simples, que é entrar no sistema, dar uma visualização de meia hora, a gente não tem condições de fazer. Então, eu já peço desculpas para vocês, mas não é a nossa falta de vontade. Vocês podem traduzir isso como um pedido de ajuda, tá? Porque a gente tem, né, essa dificuldade, quer fazer as coisas, mas não consegue. Mas, enfim, falando de coisas boas, né? Vocês vão participar de uma atividade, de uma parte muito interessante do Parque Nacional, que é uma parte que é pouco visitada ou nada visitada, né? Isso é legal também para comunicar os valores que o parque protege. E eu queria que vocês fizessem mais também em relação a isso. Sempre dosando a nossa expectativa por conta da nossa possibilidade de caminhar nisso, né, junto com vocês. O Lucas está aí, a gente conversou várias vezes, e assim, o ideal é formar cada vez mais uma comunidade de escaladores e o parque como parceiro dessa comunidade de escaladores. Aqui está a salgadeira, que é o Joca tinha falado, que é um rala de poder escalar lá no sol do caramba, né? Não tem? Mas quem sabe a gente não discute outras possibilidades. O Lucas já apresentou para a gente aqui, esses dias, a possibilidade de pensar o espaço da Cachoeira das Andorinhas lá, né? Ele trouxe isso para a gente. Eu tenho conversado, eu sou um pouco cuidadoso, porque ali tem uma restrição no plano de manejo que a gente precisa compreendê-la, se não dá para a gente, só uma questão de interpretação, né? Mas, para fechar a história, ao longo desse mês, a gente recebeu aqui os colegas do Serviço Geológico do Brasil, que estão fazendo com a gente uma análise de risco geológico, né? E eles já passaram por lá, deram algumas dicas sobre aquele setor e outros locais, né? Para a gente poder ter mais segurança junto com vocês, mas já deram também outras dicas que podem servir para o slackline, entendeu? Sobre a possibilidade de ancoragem. A gente visitou algumas trilhas não abertas hoje no parque, né? O parque tinha muito mais trilhas por conta, ao longo dos anos foi fechando, porque elas não tinham regulação e ordenamento, e eu acho que a gente tem a possibilidade de abrir outros espaços, inclusive a Cachoeira das Andorinhas, a gente conversar, ver como é que a gente pode estruturar lá, que eu acho que deve ser bem legal para vocês, próximo a uma cachoeira, né? Não só a cachoeira em si, mas a solidez da pedra. Sim. Ali é já uma área mais baixa, Ali pega a formação Cuiabá. Ali é o Grupo Cuiabá, que é um outro tipo de rocha, né? Então é uma coisa bem interessante para vocês trabalharem lá, né? Então vamos ver como é que a gente consegue, né? Eu acho que é bem legal da gente poder organizar isso daí. E a gente daí, e isso é legal, porque nesse último mês também, na verdade, abril, né? A gente fez um curso de trilhas aqui, o Joca pôde participar, né? Eu não sou só burocrata não, tá, gente? Eu gosto de estar em campo, estar em trilha, eu conheço as coisas, sei mexer nas coisas, sabe? Não tenho medo, o problema é o tempo. Essa que é a questão. Nós tiramos uma semana, o Joca pôde participar, e trouxemos também o Luiz Neves, nosso colega de Veadeiros, que também é escalador. E já falou, Fernando, eu topo, o Lucas me chama, nós fizemos uma reunião antes de estar aqui com vocês, foi quando a gente apresentou a proposta do plano de ação emergencial, para ter um procedimento de segurança, né, para vocês e para nós, então isso foi muito legal. Para parar de falar, quero agradecer a todos a comunidade de escaladores aqui que está participando do festival, e aqueles que virão, né, outros filhos de festivais que possam aparecer, né? Acho muito legal, quanto mais ideias vocês tiverem de poder mobilizar um público infantil também dentro do parque, tá? Consideradas as questões de segurança, a gente pode, com mais tempo, com mais gente, antecipar também algumas coisas, né? É só uma questão da gente se organizar junto com vocês. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui mesmo e de poder fazer esse festival de escalada aqui no Parque Nacional. Eu acho que é uma celebração para o parque, uma celebração para a escalada, tá? Falei muito, mas é só para agradecer mesmo, tá? Obrigado, tá, gente? Valeu mesmo. Não tem nenhum recado específico que você queira que eu dê, né? Eu não tenho que chamar a atenção de mim e dizer assim, bora, vamos lá, é isso. É isso mesmo, Queria mesmo agradecer, né, assim, é isso que ele expôs, né? Estamos aí, estamos conversando, estamos adiantando, o Luiz Neves aí foi fundamental nessa conversa aí, né, entre uma aula e outra aqui do curso, a gente sempre estava conversando, mas e aí, como que foi em Veadeiros, como que estava lá, como que... E lá ele falou, cara, foram 2 anos aí que a gente ficou trabalhando a unidade para poder, efetivamente, ela estar preparada para receber os escaladores, né? Então, algumas coisas que a gente já conversou com o Fernando, inclusive aí, placas de entrada de trilha, coisas
que ele já tem aqui disponível pelo parque, né? A gente não deu tempo para o festival agora, mas a gente já está conversando, né? Vamos fazer as artes certinho das identificações, dos riscos, tudo mais ali naquela placa, porque isso é assim, legalmente isso é necessário, né? A gente ter essa identificação, a identificação da atividade ali e tudo mais. Então, são coisas assim que a gente está realmente agora estruturando para que daqui a pouco a gente consiga aí, né? Uma novidade aí, eu vou botar uma pressão aqui mesmo, André que está aqui, escalador aí que tem 1 ano já aí com a gente, quase 1 ano, 7 meses, 8 meses, mas ele é programador, então a gente está conversando já faz 1 ano aí, né, André, sobre um demo aí, um programa demo, uma programação demo sobre registro das vias e do acesso. Então a gente está trabalhando nisso para que... Já existe programas que são assim para você chegar lá, tirar foto, registrar via e tal, papapá, fazer ali. Mas o que a gente quer com um programador tão perto é que a gente consiga manusear esse aplicativo para que ele sirva para a gente como uma ferramenta, não só para aquele que programou lá e tal, tem os dados, que a gente não tem acesso aos dados, né? Então aqui a gente vai ter acesso aos dados e com isso a gente consiga talvez auxiliar o parque. Por exemplo, uma das coisas que é interessante, que a gente conversou com o Luiz Neves aqui, é como regular a frequência, a entrada do escalador para o setor, por exemplo, o setor Salgadeira. Pô, não tem, a gente entra pela BR, não tem lá nenhuma guarita, não tem nada, o setor Ponte de Pedra. Também, que a gente não tem que passar por nenhuma fiscalização, mas como regular isso para falar que está sendo frequentado o setor e para o parque ter isso como índice de visitação que auxiliam ele nas ações em prol da escalada. Então você ir lá escalar e sair de lá quietinho sem informar o parque é uma coisa, mas o parque não está sabendo que ele tem esse potencial de utilização, ele não tem esse dado como porcentagem de visitantes aí. Tá? Então, se a gente tem um programa que auxilia isso, que a gente pode até fazer um vínculo, que ele tem aqui esses dados, você for lá, a gente vai tentar fazer uma coisa que cada escalador talvez tenha um perfil, e aí ele possa mesmo ali ficar fazendo a sua pirâmide de treinamento, eu entrei em tal via, tal via, entende? Fazendo uma pirâmide pessoal, mas ao mesmo tempo esses dados estão sendo enviados para o ICMBio, para que o ICMBio entenda qual que é a frequência desses escaladores aqui, se teve alguma ocorrência, algum incidente, alguma coisa. Então todos esses dados para o ICMBio é muito interessante para que as próximas políticas, ou mesmo a gente tenha alguma vaguinha no conselho aí para a gente poder estar junto, discutindo, conversando, né? A associação está aí presente no conselho, formulando a base também junto com o parque, né? Com o Parque Nacional. Logo entra uma concessão e aí o pessoal do ICMBio fica mais na questão de fiscalização ali fora, mais organização, mas a gente já queria ter esse vínculo, né, aí com o parque antes, né, para que a gente já tenha isso até para conversar com a concessão, né? Mas a concessão é importante você ter falado, eu não falei para não prolongar muito, mas ela vai assumir só os serviços de apoio à visitação, mas tudo que vai ser feito tem que passar por nós. Então, mesmo se a concessão for regular a entrada estatística, né, de ingresso, por exemplo, para vocês, só vai funcionar se nós tivermos autorizado previamente a escalada. Então é com a gente mesmo, a concessão entra depois para fazer E muitas vezes a concessão nem assume serviços que não interessam para ela, porque não estão previstos a priori no contrato, né? Que pode não ser viável para ela, por exemplo, botar um funcionário ou gente para acompanhar, e aí é com a gente mesmo. Né? Então é isso, pessoal. Por exemplo, eu só estou falando que esse aplicativo ali é uma coisa que pode ser utilizado de alguma maneira aqui para o parque. Então, o benefício de usar o aplicativo não vai ser só para você ali fazer o seu treinamento, coisa assim, mas também para auxiliar nesses dados que alimentam aí um banco de dados do parque, né? Que auxilia aí nas políticas. E, queria agradecer aí, Fernando, novamente pelo espaço, aí, Lucas,
pelo empenho mesmo, está sempre disponível, vai lá à noite, depois do trabalho, pô, Joca, eu consegui fazer isso aqui, ó, amanhã eu consigo, amanhã, puxa, eu não consegui falar com o Fernando hoje, ele foi para um lado, foi para o outro, aí essa semana aí já chegou um helicóptero, e cara, não dava nem previsto um helicóptero aqui, e tem um helicóptero lá, você viu que o negócio tá sério, né, aqui, pro festival colocando até um helicóptero aí disponível. Mas eu agradeço, Fernando, se você tiver alguma coisa mais, se quiser acompanhar também, agora a gente vai passar a conversar um pouco mais sobre essas questões de escalar em arenito, né? Que é uma coisa interessante para todo mundo aqui. Galera recém-chegada de outro festival aqui, estava lá em Cocalzinho, no Parque Estadual dos Pirineus, lá em Goiás. Tem uma boa parte aqui que estava lá, fazendo aí seus reconhecimentos de um quartzito, né? Interessante também, outra coisa, outra pegada, mas vem ali de uma rocha sedimentar metamorfizada, né? Então, é uma outra realidade. Então, a gente quer hoje aqui, nesse dia, com a maioria aqui escaladores, compartilhar essa experiência e falar digamos assim, das necessidades que estamos encontrando para prevenir qualquer tipo de incidente, na abertura de vias, nas questões de segurança local. Então, a gente está aí, o pessoal da equipe técnica disponibilizou para a gente capacetes aí para a galera que não tem capacete. Então, amanhã, hoje mesmo, se o pessoal não tiver capacete, tem alguns capacetes disponíveis. Então, para a gente ficar em base de via, coisa assim, é interessante a gente estar nesse quesito, tá? Então, Fernando, agradeço mesmo, obrigadão pela força aí. É só agradecer que eu vou sair, Tá. vou ter que descer para Cuiabá, eu tenho 200 horas de folga, eu preciso desfrutar Mas agradecer a vocês, que tenham um ótimo festival. O Lucas está aí, o Santana está aí com vocês, a Lia vai estar aí também, todos os dias? Não, né? Mas vai estar aí hoje, pelo menos, e amanhã, né? Então, fiquem à vontade, façam um bom trabalho e que venham novos festivais e que venha a nossa escalada regular com a entrada sem precisar de festival, né? Não, mas se Deus quiser, se Tá Deus bom? quiser. Tá bom, gente. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado, Fernando. Então, eu ia pedir até pro Eduardo, se quiser sentar mais perto aqui, para vir falar um pouco também, um pouco. A gente tem aqui alguns conquistadores, né? Não vieram todos os conquistadores, mas alguns aqui já têm experiências aí com algumas conquistas aí em arenito, né? Tá todo mundo aí, o Anderson, Joséferson também tá junto aí, que tava semana retrasada, você tava segurando uma corda ali pra gente apertar uns grampos lá. O Rosano, o Celso, a galera já tem o Jonathan, o André, né, mano? O André tá na alta aí também com a gente, então tem bastante aqui conquistador, né? O Lucas aí, né, mano, que tem uma via aí, uma via que leva o nome aí de estagiário aí, não é à toa, né? Foi o seu primeiro grampo na via aí, e colocamos um estagiário ali para abrir. Então a via leva esse nome em homenagem ao Lucas aí, que está também entrando nessa questão aí de poder auxiliar, né, a ampliação da escalada aqui no Mato Grosso. É sempre um risco muito grande estar com uma furadeira daquelas na mão, né? Tem um amigo nosso lá de Santa Catarina, um instrutor lá da Garra, que ele sempre fala que é até um perigo colocar uma furadeira na mão de alguém que não sabe o que fazer com ela. Você pode estragar uma via, você pode machucar alguém, você pode fazer uma série de coisas que realmente aí você tem que estar ciente que é possível, entende? Então aqui a gente está querendo justamente trabalhar isso. Eu vou expor aqui uma opinião pessoal sobre escalar em arenito. Não sei se vocês concordam comigo, mas escalada esportiva em arenito é como escalar montanha. Tá? Você tem que escalar pianinho, suave, tá ligado? Não é aquela parada como o bote que o Rosano deu lá no quartzito. Chegar e pá, segura, mano. Mano, vai com calma, né, nas pedritas. Vai de leve, vai suave, vai desenvolvendo outras técnicas, né? E a partir disso a gente começou a entender que realmente tem um problema. E tem problema na estação do ano. A gente tem problema de estação do ano, entende? A rocha, o arenito, na época das águas, vocês têm algumas experiências aí
eles começam a ficar muito friável. A gente tem furado agora nessa época, ainda está molhado dentro. O finalzinho você sente que a farofinha sai molhada. Então, opa, ainda estamos secando ainda o arenito. Grandes pedras ali podem ainda estar ali. Tem sido a maior frequência de quebra de agarra nesse período pós-chuva. Rebentamos muitas agarras, muitas agarras boas de vias, pisando nelas, esfarelando elas ali enquanto elas estão molhadas. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que trocar uma ideia depois com a associação, se a gente recomenda certas vias, por exemplo, interessante vias do setor Mata Fria, Barrados e Meleca, pô, aquilo ali é massa demais, pode estar chovendo, velho, que a galera tá lá escalando, a via tá dura, mano, tá legal. Agora você já vai para Salgadeira, se for lá na Queijo Ralado, a volta do Queijo Assassino, não? A volta do Queijo Assassino, cara, a gente viu as agarras, ou mesmo do lado, delicada e perfeitinha, as rochas quebrando, pisando nelas, elas esfarelando, assim, elas estão muito expostas. Então a gente tem notado que as vias que estão muito expostas à água, por exemplo, a Meleca e a Barrados, a gente vai lá e, dependendo da chuva, elas estão secas ainda. Elas têm uma certa negatividade ali, que não deixa elas pegar água com constância. Isso, a longo prazo, o intemperismo diminui. Então, faz com que o apodrecimento delas diminua também. Eu vou levantar vários setores, várias questões, mas podem interromper da maneira que vocês quiserem. Se vocês quiserem falar, tal coisa aqui, tal lugar e tal, pode botar para cima, tá? Eu não estou aqui fazendo a palestra. É uma conversa aberta e eu vou até sentar, eu acho que para ficar mais da altura de vocês aí, de alguma maneira. Se quiserem fazer um círculo, eu acho que até seria interessante assim, abrir um pouco para a galera ficar de trás, mas eu acho